Yu-Gi-Oh! Não é como você pensa. Esse ano eu participei de uma oficina de duelo de monstros, ou melhor, e eu me deparei com algo muito difícil, específico, algo muito complexo, tipo física quântica. Pelo que eu me lembrava, não era tão difícil assim. Yu-Gi-Oh! Não era pra ser algo tão difícil e complexo, era algo pra ser bem simples. Na verdade, eu imaginava que Yu-Gi-Oh! Era apenas um anime que lançava e todos aqueles monstros, eles não faziam parte de nada específico. Eu achava simplesmente que existia só apenas no anime e que as cartinhas que eu comprava quando eu era pequeno era apenas pra colecionar. Até pensava que só existia as cartas do Yugi, né? E do Kaiba, que era o dragão de olhos azuis. A carta mais poderosa de todo jogo. E que ela era do mal. E que o Yugi, apesar de ser o protagonista, ele também tinha o coração das cartas. E ele era bonzinho, por isso que ele ganhava todas. Mas aquilo pra mim era só aquilo. Mas na verdade não. É muito mais do que isso. Quando eu assisti Yu-Gi-Oh! Acho que tem mais de 15 anos, talvez, quando lançava na Globo ou mais. Eu lembro muito pouco. Eu lembro vagamente de algumas cenas da história. Na verdade, eu não lembro de um pouco da história. Eu recomecei a assistir novamente, porque eu queria saber como funcionava mais esse universo, fora o anime. Eu queria também saber como funcionava o jogo das cartas de verdade. Porque na minha época, eu lembro que jogávamos de acordo com a pontuação de ataque ou simplesmente o tanto de estrelas que ele contém. E não é sobre isso. É muito mais do que isso. É complexo, você tem que entender muito sobre matemáticas, sobre português, sobre si. E si é muito difícil. Ainda mais pra quem não teve nesse meio por muito tempo, quem não colecionou cartas. E se torna muito mais difícil para quem tá atrás hoje. Porém, existe outras formas de tentar entrar nesse universo que não seja o anime ou que não seja mesmo um jogo de cartas, que são os jogos para computador, né? Dual Monsters e Dual Link. Bem, mas falando um pouco aqui sobre a comunidade Yu-Gi-Oh! Que é gigante, que é enorme, eu não fazia ideia de que isso existia. Esse ano percebi que isso é um mercado, que isso simplesmente é uma comunidade gigante de jogadores mais antigos, pessoas entrando mais novas, aprendendo como funciona, uns ajudando os outros. É incrível, existem competições feitas pela própria Konami, existem cartas lançando, existem decks específicos. E isso é uma loucura. Pra quem tá começando, isso é uma loucura. Simplesmente você entender quais decks funcionam com o quê, quais cartas funcionam, armadilhas, qual cartas combinar, quais monstros podem lançar. Existe o deck normal e existe o extra deck para invocar monstros super poderosos. E até isso eu não sabia que existe invocação normal, invocação especial e invocação de todas as formas. Então, como a gente vai conseguir lidar com isso em pouco tempo? Simplesmente eu tô fudido. O duelo não se vence com mais pontos. O duelo não se vence com ataque maior ou defesa maior. Eu lembro bem pouco do anime, então por isso eu resolvi reassistir pra ter noção de como funciona. Até porque ele é uma referência, né, para todos que jogam, se situar, para quem começou, para quem gostou disso. O que eu lembrava do anime é que o Yugi derrotava o Kaiba quase todo episódio. O Yugizinho invocava o Yugizão. No final de tudo, alguém invocava os deuses egípcios e pronto, acabou. Pra mim era isso. Era Kaiba versus Yugi. No final, deuses do Egito. Foi só aí que, assistindo agora, e eu estou no 7º episódio, vi logo de cara que os monstros que apareciam simplesmente são hologramas. Tecnologia! Os jogadores vão pra uma ilha super tecnológica, onde existem várias áreas de duelo, que saem plataformas do chão e da água e de todos os lugares. Isso foi feito há muito tempo atrás. Por que isso não existe hoje em dia? E se existe, eu não sei. Eu vou pesquisar. Vou nada! Eu acabei descobrindo também que o Kaiba não é o super vilão. Apesar de que no primeiro episódio ele faz coisas de super vilão. É verdade. Com certeza o Kaiba merece
perder realmente todo episódio. Na oficina que eu participei, todos os jogadores tiveram a chance de montar seus próprios decks, de suas escolhas, de montar seus monstros, suas magias, suas armadilhas e seu extra deck. Eu não fazia ideia de que existia tudo isso. Então eu tentei procurar cartas que eu conhecia, lendo também um pouco de cada um, o que cada um servia, tentei montar meu deck. Até que alguém se voluntariou para ajudar alguém que quisesse montar um deck Dragão de Olhos Azuis. Eu não ia montar um deck de Dragão de Olhos Azuis, até porque pra mim o Kaiba era do mal e todas as cartas deles eram do mal. Eu invoco Satanás. E que eu queria muito montar um deck do Yu-Gi-Oh! Que era do bem e ele vencia todas. E na verdade isso é bem mais complexo. O coração das cartas em Yu-Gi-Oh! A gente sabe que quem é mais forte vai vencer de qualquer forma. Quem é mais rico também vai vencer de qualquer forma com as melhores cartas. Pelo menos até certa competição que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde alguém simplesmente conseguiu invocar o Exodia. E é muito incrível. Procurem isso no YouTube, é muito incrível. Just for the extra bet, just in case, we're gonna go into Appaloosa at the end of this. This is clean, this is very clean. We got the other arm! And... Não fazia ideia de quais eram as cartas do Yu-Gi-Oh! Eu lembrava do Monstro que Renasce, lembrava também do Magro Negro, que eram as cartas que eu mais via no anime. Então, peguei minhas 40 cartas e fui montar meu extra deck. Eu procurei o Exodia, mas eu não achei, até porque não teria como invocar ele de uma forma tão simples como o Yugi invocou no primeiro episódio. Como assim? Ele simplesmente monta e tá lá, sendo que não é assim que funciona. É claro que muita coisa mudou, eu não sei bem como funciona ainda, mas eu tô estudando, tô lendo, tô entrando nesse universo que é enorme. E sim, um dia eu vou entender como funciona essa questão de extra deck, de outros monstros, como evocar o Exódio, que eu acho impossível. No extra deck existiam muitas cartas, a maioria eu não poderia invocar, até porque eu não tinha um deck específico. Mas agora a gente tem a chance de montar nosso próprio deck, de comprar cartas, de colecionar também. Outra coisa que eu pensava muito antes de ir para essa oficina era sobre os duelos, né? Como funciona o duelo realmente no mundo real. No anime, eles são cheios de emoções, cheios de gestos, explicando como funciona a carta de cabeça para baixo, a carta magia, o ataque. Simplesmente no anime é lançado 2 monstros, um de cada oponente, e eles se atacam no mesmo tempo, sem explicação às vezes. Sim, eles explicam sobre as magias, sobre as armadilhas, mas os ataques são simples. É um jogo bem simples, diferentemente de tudo que é hoje em dia. O jogo hoje em dia, simplesmente se você começar, você ganha, dependendo das cartas que você tem. O outro inimigo nem joga. E os duelos pra mim teriam que ser igual do anime. Tinham que ser explicados, mão na cara, e dizer como funciona, o que cada um faz, destruir mesmo. Não é bem assim que funciona. E sim, também é assim, bem assim que funciona. Lá existiam 2 jogadores, aliás, mais jogadores experientes, com cartas boas, cartas de competição também. E eles duelaram, e é incrível. Yu-Gi-Oh! É incrível. Yu-Gi-Oh! É um jogo de estratégia, de quem vence quem, na sorte, de pegar a carta certa, de combinar a carta certa, montar o seu deck. E sim, montar o seu deck é botar o seu coração nas cartas, saber o que cada um comba com cada um, o que cada um faz, o melhor ataque, a melhor defesa, para que nenhuma carta ela seja desperdiçada quando ela for pega no deck. Enfim, isso foi um pouco da minha experiência, do que eu tô vendo agora. Tô assistindo anime ainda, tô tentando aprender, baixei alguns jogos também sobre Yu-Gi-Oh! E é muito complexo de entender, de pegar como funciona. Mas eu vou continuar, e se vocês gostaram do vídeo e quiserem saber um pouco mais do anime ou mesmo do jogo, vocês deixem no comentário abaixo que eu vou procurar um pouco mais e quem sabe a gente tem uma parte 2. É isso, valeu!